eu entendo que nenhum de nós tem condições de ser os pais que Deus planejou para nós, nem você tem condição de ser a mãe que Deus planejou para você. Mas como nós temos falado já algumas vezes, nós cremos num Deus que nos capacita para a missão que Ele nos designou. Então Deus, Ele te dá a missão e Ele te capacita, apesar das nossas limitações. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, carta à igreja de Tiatira, começando a 4ª semana de restauração. Primeira semana, restaurando o amor. Segunda semana, restaurando a esperança. Terceira semana, restaurando a santidade. E hoje, restaurando a verdadeira pregação bíblica. Restaurando a mensagem da palavra, ou restaurando a palavra. Eu vou ler alguns versículos, vou começar com o versículo 19, Apocalipse 2, 19, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor. Eu não sei se está muito alto, irmão, eu falo meio alto, se estiver, abaixa um pouquinho aí, se estiver incomodando aí. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles diziam, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Curva a tua cabeça. Senhor, te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Te louvamos pela tua palavra, ó Deus, que nos firma, que firma os nossos passos, que dirige os nossos passos, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o teu Espírito Santo possa atuar em nós, de forma que nós possamos guardá-la no nosso coração, como diz o teu servo salmista, para não pecarmos contra ti. Oramos agradecidos por esse momento precioso, ó Deus, na tua presença, pedindo que tu fales conosco, que tu fales através de nós. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas limitações e abra o nosso entendimento para entender a tua palavra e grava, ó Deus, a tua palavra no nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja reformada, ela tem 5 pilares, 5 alicerces. São conhecidos como os 5 solas, ou somente Cristo. E isso é fundamental. Nós vivemos numa cultura, irmãos, no Brasil, uma cultura idólatra, talvez não muito diferente daquela situação que a igreja de Tiatira estava enfrentando, e que muitas vezes são impostas tantas coisas para nós, que não tem a ver com a verdade bíblica. E o que a palavra de Deus diz e o que nós entendemos, e essas 5 colunas destacam, com base na palavra, somente Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Debaixo do céu, nenhum outro nome pelo qual importa ser salvo. Jesus Cristo. Somente Cristo. Somente a graça. Pela graça sois salvos.
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, somente a graça. Somente a Deus toda a glória. Deus, ele diz, a minha glória não darei a outrem. Somente a Deus a glória. Todo aquele que tentar roubar a glória de Deus ficará em situação bastante complicada. Somente a fé, como nós já falamos aqui, né? Por meio da fé, pela graça sois salvos por meio da fé. E somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Dentro dessa cultura que nós vivemos, nós infelizmente aprendemos e ouvimos que a tradição é tão importante quanto a palavra. E um dos pilares, repito, é que é somente a Escritura. Nada em termos de doutrina, nada em termos de regra de fé e prática, nada em termos do que precisamos de orientação pode se comparar às Escrituras. E talvez por isso mesmo, o diabo, muito mais do que perseguir a igreja, ele tenta deturpar a palavra. Muitas vezes, palavras sábias, num certo aspecto, palavras interessantes, mas que no meio tem alguma coisa que desvirtua. Isso pode vir através de um filme, através de uma história, através de uma frase. E é importante que nós conheçamos bastante, profundamente a palavra, para não sermos enganados. Eu não tive oportunidade de ver com detalhe, mas eu estava conversando com a Elaine quando nós vimos para cá, ela me explicou um pouquinho. Parece que está vindo um outro filme, ou outro desenho desse Frozen, em que a personagem principal, ela é lésbica. Quando o pastor estava orando, e sempre que as crianças vêm à frente, eu confesso para os irmãos que o meu coração aperta. As nossas crianças estão em perigo. E a âncora que as nossas crianças têm é a mesma que nós temos, que é a palavra de Deus. Nós repetimos muito Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, ainda quando tiver uma maior idade, não se desviará dele. Mas isso, irmãos, essa frase sábia, como toda a Bíblia é, ela serve também, infelizmente, para quando a criança é ensinada errado. Se a criança for ensinada num caminho de erro, quando ela atingir uma idade mais avançada, ela não vai se desviar desse caminho de erro também. E é por isso que eu comecei falando sobre a cultura. A nossa cultura fica enraizada em nós, para o bem ou para o mal. E muitas vezes nós estamos na igreja há alguns anos, e se Deus não tiver misericórdia de nós, nós vamos repetindo o erro, repetindo o erro. Não só na questão da cultura, mas também dos traumas que carregamos, das experiências ruins que carregamos.
Quando eu cheguei em Juiz de Fora, uma coisa que me impressionou na igreja, a quantidade de pessoas, desculpe, não é a intenção de ofender ninguém, mas a intenção é de alertar uma coisa talvez muito simples. E no linguajar, na forma de falar, em cada frase a pessoa terminava ou começava, ou termina ou começa, porque isso é a realidade ainda, com um nossa. Nossa. E eu falava sempre, talvez por isso mesmo eu não tenho escutado muito, mas eu falava assim: nossa não, tua. Nossa não. Minha não é. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ensina a criança no caminho que deve andar. E aí, quando ela tiver uma maioridade, ela vai repetir os acertos ou os erros daquilo que ela aprendeu. E é por isso também, irmãos, e a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, o Evangelho sempre termina com uma forma positiva, sempre termina com uma boa notícia. Eu sempre começo também com uma boa notícia. Porque se o que eu aprendi de errado se perpetua na minha vida, eu não consigo mudar isso, Deus consegue. Deus muda em mim e em você. Aquilo que nós aprendemos de errado não precisa continuar conosco e não vai continuar conosco, porque nós temos um Deus que nos faz nascer de novo, nascer da água e do Espírito, um Deus que transforma a nossa vida e opera em nós o maior milagre que pode ser operado na vida de um homem, que é o novo nascimento. A graça de Deus nos alcança e nos transforma. E aquilo que seria impossível para nós, que é transformar a nossa cultura, que é mudar a nossa cultura, Deus opera esse milagre em nós. Por isso que não é desesperador saber que aprendi errado, que fui ensinado errado durante anos. Mas o meu Deus me transforma. O nosso Deus nos transforma e muda a nossa sorte, como diz lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo que eu já comentei com os irmãos: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, para mudar a sua sorte. Mas o alerta que fica para hoje, irmãos, dentro do tema que será tratado durante essa semana, pastor Daniel na sexta-feira estará pregando novamente sobre esse tema. E não há uma preocupação, irmãos. Você poderia chamar, talvez, cada um dos irmãos para pregar com base nesse tema. E se cada um de nós buscarmos em Deus, Deus vai estar revelando coisas, vai estar revelando verdades. Eu não vou dizer coisas novas, porque a Bíblia, ela está montada. Ela não existe novidade, não existe acréscimo, mas existe uma renovação. Ela se renova, ela é viva e eficaz. Não é alguma coisa estática, parada, morta, mas é alguma coisa viva, que transforma, que mexe com a nossa vida. E Deus fala conosco da maneira que precisamos ouvir. Mas uma coisa que precisa ficar como alerta para nós: existe um lema. Eu falei sobre os 5 pilares, os 5 solas,
Mas um lema da igreja reformada é a igreja reformada sempre se reformando. Por que isso, irmãos? Porque senão nós voltamos à mesma condição que a igreja estava quando precisou acontecer a reforma. E infelizmente, voltamos rapidamente. Como eu falei, a estratégia do diabo muitas vezes não é a perseguição para a igreja. Em alguns casos é. Mas ele não está tão preocupado com a perseguição. Porque lá em 1 Coríntios 10, 13, um texto que eu falei da última vez que preguei: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. E os irmãos vão lembrar que eu falei que cada um dos heróis da fé, eles estão ali na galeria dos heróis da fé, não porque sejam bons, não porque sejam os máximos, mas porque Deus os amou, e o Deus fiel que vela pela sua palavra para cumprir, os sustentou no momento da provação, no momento da tribulação, e deu para eles o escape. E aí eles estão ali na galeria dos heróis da fé. A palavra de Deus diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou, e o sol parou, o dia parou. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas com a perseguição, o que o Satanás conseguiu foi criar uma galeria de heróis da fé. Homens que foram fiéis a Deus até a morte. E que receberam um grande galardão e receberão também um grande galardão. Então, o diabo, não vou dizer que sejam situações novas. A mesma estratégia que ele usou lá no Éden, com Eva, com Adão, ele continua usando hoje. O texto que nós lemos fala sobre uma figura chamada Jezabel. Eu não posso afirmar isso, mas eu não creio numa pessoa com o nome de Jezabel na igreja. Eu creio numa pessoa que foi levantada por Satanás no mesmo procedimento. A gente costuma dizer no mesmo espírito, mas para não haver confusão, porque Jezabel não volta. A pessoa, quando morre, não tem parte mais nada do que acontece embaixo do céu. Eclesiastes fala sobre isso. Mas eu creio numa pessoa com o mesmo espírito, com o mesmo procedimento, com a mesma influência que Jezabel. Se você quiser conhecer um pouco da história, lá em 1 Reis, capítulo 16, e essa história se prolonga, quando Jezabel se casa com Acabe, e essa história se prolonga até 2 Reis, capítulo 9, quando relata o falecimento de Jezabel. Um longo período da história de Israel, de desgraça. Tudo começa, como eu falei, no casamento. Acabe, rei de Israel, ao invés de escolher uma israelita, escolhe uma sidonita, e da pior espécie.
Se é que podia ter alguma de boa espécie lá. Tinha como ídolo Baal. E essa pessoa vem para dentro de Israel. E aí fica o ensinamento também, né, irmãos? Já falamos sobre isso aqui também. O casamento é para glorificar a Deus, representar o relacionamento de Cristo com a igreja. Você jovem, cuidado com as tuas decisões. Elas vão repercutir para o resto da tua vida. Busque a orientação de Deus em cada uma das decisões. Isso serve não só para o jovem, serve para cada um de nós. Cada decisão que tomamos repercute. Algumas mais, outras menos. Mas o casamento é uma das que mais repercute, que mais consequências trazem. E essa malfadada decisão de Acabe gera uma repercussão terrível. Os profetas de Deus são perseguidos e mortos. O próprio Elias, que acabamos de falar sobre ele aqui, acaba fugindo de Jezabel. E o povo de Deus é levado a uma série de atrocidades e barbaridades. E o diabo consegue reproduzir tudo aquilo. Por isso que eu entendo que é uma pessoa que está no mesmo procedimento. Tudo aquilo que reproduziu através de Jezabel no meio do povo de Israel, ele reproduz aqui no meio da igreja de Tiatira. E o alerta que fica para nós é: vigia, irmão. Abre o teu olho, busca Deus, busca a palavra, conheça a palavra, para que o erro não se repita na sétima igreja, para que o erro não se repita na igreja presbiteriana. Porque eu posso dizer para vocês, irmãos, e quem conhece a história da igreja sabe disso, já aconteceu. Não digo aqui na sétima igreja, porque eu não conheço a história. Espero que nunca tenha acontecido. Uma pessoa que tem muito mais a ver com as coisas do mundo do que com as coisas da igreja, com influência na igreja. E o que Deus está repreendendo a igreja de Tiatira é que a igreja não fez nada. A igreja não tomou providência nenhuma. Talvez por causa dessa influência, uma pessoa extremamente influente na sociedade, dentro da igreja. Talvez uma pessoa que a igreja julgasse depender financeiramente dela. Talvez Acabe tenha, porque acontece muito isso, né, até hoje. Os reis se casam por questões muito mais diplomáticas e de reino, e de procurar fortalecer o reino e garantir o futuro do reino. Irmãos, somente a Escritura, somente Cristo. A igreja tem um dono, e esse dono é Jesus. A igreja depende somente de Deus. Por isso que somente a Deus a glória. Dependemos totalmente dele. Poderia ter uma pessoa aqui que tivesse um dízimo que fosse maior do que a soma de todos os outros dízimos. A igreja não depende dele, até porque o dízimo não é dele, é de Deus. O dízimo não é nosso,
é de Deus. Eu não dou o dízimo, porque eu não posso dar algo que não é meu. É de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, fala muito bem sobre essa questão, porque, veja bem, a questão aqui está numa pessoa que está desvirtuando a igreja, desviando a igreja do caminho, levando a igreja para um caminho que não é o caminho da palavra, do alicerce da palavra. Olha só o que João, conhecido como o apóstolo do amor, ele diz acerca dessa circunstância. João, segunda carta de João, no capítulo 1, versículos 7 a 10. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Pode falar bonitinho, pode cantar maviosamente, pode tocar fantasticamente, mas não tem Deus. E se não tem Deus, o lugar não é ministrando na igreja. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Isso é o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor que está falando. Sabe por quê, irmãos, que ele está falando? E por que ele é o apóstolo do amor? Porque ele amava Jesus e ama Jesus. Porque ele não morreu. Vive eternamente, porque Jesus o resgatou. Não tem parte no que está acontecendo aqui embaixo do céu, mas viverá eternamente ao lado do Senhor. E porque ele ama a igreja, se preocupa com a igreja. E uma pessoa que desvirtua a igreja, o que ele está dizendo aqui, que é um filho do diabo, não pertence a Deus. Ele é filho do diabo e tem que ser tratado como tal. Não o recebam em casa, nem o saúdem. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. E a imoralidade aqui maior é justamente o desvirtuar da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 5, versículo 9 a 13, olha como é que ele faz a distinção entre os imorais no mundo e os imorais que estão na igreja. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. A oração sacerdotal de Jesus por nós é: não peço, orando a Deus por nós, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, que pessoas são essas? Que se dizem irmãos. Com tais pessoas vocês não devem comer.
Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsa vós estes malfeitores. Fala em expulsar os malfeitores. Outro dia eu ouvi uma palavra dura, que aquela pessoa que abandona a igreja, a pessoa que não está interessada nas coisas de Deus, a pessoa que procede de uma forma incoerente com os princípios bíblicos, a pessoa que causa escândalo. E aí a gente sempre ouve falar sobre as ovelhas desgarradas, né? Que o bom pastor deixou as 99 e foi atrás da centésima. Mas num caso assim, a palavra dura que eu ouvi e que leva a gente a ter uma reflexão é que essas pessoas não devem ser procuradas. A orientação da palavra é que expulsa essas pessoas. Deus recrimina aqui a igreja de Tiatira porque não tomou posição contra Jezabel. O que Jezabel ensinava, entre outras coisas? Aquela pessoa com o mesmo procedimento da Jezabel lá do passado. O que ela ensinava em Tiatira? E o versículo 24 fala aqui, as coisas profundas de Satanás. Irmãos, quando você começa a ler no versículo 19, se você ler só o versículo 19, você vai dizer assim: a igreja de Tiatira era uma igreja perfeita. Só pelo versículo 19, eu ouso dizer que a igreja de Tiatira estava numa condição muito melhor do que qualquer igreja de Juiz de Fora. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. São elogios e mais elogios. Mas a situação de Tiatira era grave, irmãos, porque eles tinham se desviado da palavra, porque eles não tinham preservado a palavra, porque eles não tinham tido cuidado, não foram zelosos em afastar aqueles que estavam desvirtuando a palavra e, consequentemente, desvirtuando alguns servos do Senhor. Mais ainda, seduz aos meus servos a praticarem o erro. E a igreja via isso calada, prostrada, sem tomar atitude. E entre as coisas que Jezabel ensinava, era que se você queria combater Satanás, você tinha que se aprofundar nas coisas de Satanás, conhecer as coisas profundas de Satanás. Se você tinha que combater o erro, você precisava se envolver com o pecado, para combater o pecado, para conhecer como é que é o pecado. Irmãos, nós conhecemos a palavra, ou devemos conhecer, porque o alerta de Deus é que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Sobre essa questão do Frozen, a ministra Damares, que tem uma experiência profunda com Deus, nem por isso é perfeita, e nem por isso nós vamos abonar tudo que ela fala e concordar com tudo que ela fala. Atos 17:11,
Paulo e Silas, um pouquinho antes, Paulo e Silas estavam em Tessalônica. E eles saem de Tessalônica e chegam em Bereia. Atos 17:11, quando eles chegam em Bereia. E a palavra de Deus diz que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica. Mais nobres. Por que mais nobres? Porque eles estudavam diariamente a palavra e checavam tudo o que o apóstolo Paulo falava, para ver se era realmente assim nas Escrituras. Não é porque o apóstolo Paulo a única exceção é Jesus. É lógico, não estou falando aqui, as palavras do apóstolo Paulo que estão na Bíblia são verdade. Não há um questionamento, nem faria isso, seria loucura fazer isso. Aquilo que está aqui no cânon sagrado é sagrado. Aquilo que está aqui não se discute, não se acrescenta nem se retira. Mas naquele momento, o apóstolo Paulo estava trazendo alguns ensinamentos e não havia a Escritura. E tudo, não daquilo que ele falava, né? Tudo que ele falava, os cristãos de Bereia, mais nobres do que o de Tessalônica, iam conferir e estudavam diariamente as Escrituras para ver se era assim mesmo como o apóstolo Paulo estava falando. Apesar de todos os pontos positivos de Tiatira, a situação ali era gravíssima, porque a palavra estava sendo desvirtuada. E aí, repetindo, Jezabel então diz que você tem que se envolver com o pecado para combater o pecado, tem que se envolver com Satanás para combater a Satanás. Mas quem conhece as Escrituras sabe o que não é reto e verdadeiro, é porque está do lado de lá. Eu não preciso conhecer o pecado, mas eu preciso conhecer a Deus, que é santo, que é justo. E conhecendo Deus santo e justo, eu sei o que é verdade. Conhecendo aquele que é o caminho, a verdade e a vida, eu sei o que é a verdade. E tudo que não estiver do lado da verdade, está do lado da mentira. Não existe meio termo. Não existe meia verdade. Não existe meio pecado. A meia verdade, ela é muito mais perigosa do que a mentira completa. Porque a mentira completa é fácil de detectar. Agora, a meia verdade só é detectada por aquele que está firmado na palavra de Deus, por aquele que conhece o Deus verdadeiro, por aquele que está firmado na sua palavra. Para você identificar nas entrelinhas a maldade de Satanás e dos seus seguidores. É uma palavra dura, irmãos, mas talvez seja menos dura do que a que Jesus proferiu aqui em Tiatira. Olha só o texto que nós não lemos ainda. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus não se deixa enganar, irmãos.
O salmista no Salmo 139, versículo 1 a 4 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ou ainda a palavra não me chegou à boca, e Tu, Senhor, a conheces todas. Deus não se deixa enganar. Deus nos sonda e nos conhece. Essa questão de conhecer Satanás, é importante conhecer o inimigo. Mas eu não preciso, não devo e não vou me envolver com ele. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem tudo o que nós precisamos conhecer. Ela alerta em tudo quanto nós precisamos saber. Ela nos fala e nos adverte aquilo que temos que tomar cuidado. Tem uma questão, uma tática de guerra, né? Que diz assim: se você não pode com ele, junte-se a ele. Nós não podemos com o diabo, mas o nosso Deus pode. Então nós não precisamos nos juntar a ele. Jesus, ele ensina em Lucas, capítulo 14, 31 e 32. Ele diz assim: primeiro ele fala sobre o homem que vai empreender a construção de um imóvel. E fala sobre os procedimentos que tem que tomar. Até isso a Bíblia se preocupa em orientar. E logo em seguida ele fala sobre a questão da guerra. E ele diz assim: ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Propõe uma trégua, propõe uma paz, para que o prejuízo seja menor. Mas como eu falei, não é o nosso caso. Nós não temos nenhum trato a fazer com o diabo, nem com seus filhos, nem com os seus mensageiros. Pelo simples fato, irmãos, do que a palavra de Deus nos adverte, mais do que isso nos assegura. 1 João 4,4: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece, até vencer o diabo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 2 Coríntios 12, 9 e 10: quando estou fraco, aí é que sou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E para fechar, irmãos, repetindo, o Evangelho nunca termina com má notícia. Não há nada que possa nos fazer desesperar. Não há nada que possa nos abalar, porque existe um Deus que cuida de nós. E esse Deus promete ao vencedor. E aí é que é o ponto, eu repito também: nós seremos vencedores, porque o nosso Jesus é vencedor. Nós venceremos a tribulação e as batalhas, não porque tenhamos força, mas porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade
sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Romanos 6:8, ele diz assim: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Pastor Daniel. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, pela mediação de Jesus Cristo, como nós aprendemos aqui na noite desse dia, a Tua palavra nos diz, Sua carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, por a mediação de Cristo Jesus, este que se fez homem, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nós suplicamos a Ti, Pai, que o Senhor nos dê firmeza na Tua palavra, que o Senhor levante a Tua igreja para conhecer a Tua palavra, buscar, Senhor Deus, entendimento na Tua palavra, buscar, Deus, dia após dia, meditar na Tua palavra, assim como o Senhor ensinou os Teus servos, ó Deus, que de noite e de dia nós deveríamos meditar na Tua palavra para não pecarmos contra o Senhor e para que o nosso caminho fosse bem sucedido, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, sucesso, não para a nossa glória, única e exclusivamente para a glória do Deus vivo e verdadeiro, que nos amou, que nos criou e a seu tempo morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna e vida abundante, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nos dá entendimento da Tua palavra e firmeza na Tua palavra. Assim nós te pedimos, ó Pai, restaura, ó Deus, a Tua igreja de maneira que sejamos fiéis, conhecedores e, ó Deus, tenhamos, ó Deus, uma graça extraordinária de conhecermos o Deus vivo e verdadeiro a quem servimos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus.